meus queridos e queridas e futuros aprovados do Odon, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lara Lopes e hoje nós vamos falar de quê? De estomatopatologia, um assunto que eu sou apaixonada. E o tema da nossa aula de hoje é lesões fundamentais. Gente, pra gente entender, as lesões fundamentais, elas são um grupo de alterações morfológicas, tá bom? Então, vai ter alterações daquele tecido ali, e a gente usa essas lesões fundamentais pra gente começar a ter uma ideia do nosso diagnóstico. E os concursos, atualmente, eles cobram questões específicas dessas lesões, mas também cobram elas misturadas em outras patologias. Então, por exemplo, tal patologia tem uma bolha ou uma vesícula, algumas vesículas, né? Então, saber desse assunto é a base para a gente estudar patologia e vai te ajudar para identificar mais doenças, tá bom? Então, a gente realmente tem que saber essa parte aí que cai bastante. Então, vamos lá. Primeiro, gente, o que são? O que são as lesões fundamentais? Igual eu expliquei para vocês, são alterações morfológicas. Então, o tecido ali vai mudar, certo? Ou vai ter um aumento de volume, ou vai ter uma diminuição do volume, ou vai ter uma perda ali de tecido, vai ter uma alteração de cor. Então, as lesões fundamentais são realmente alterações do tecido, tá bom? Elas também são chamadas aí de lesões elementares. Coloquei aqui porque pode ser que venha com esse nome na sua questão. E a importância é justamente o que eu expliquei para vocês, para a gente formular a hipótese diagnóstica. Existem alguns grupos de doenças que se manifestam tipicamente de alguma forma, tá? Vocês vão ver aí ao longo da aula. Então, quando a gente já sabe que tal patologia se manifesta dessa forma, e a gente vê aquela lesão fundamental ali, a gente vê a lesão básica, a gente já começa a desconfiar que, tipo, pode ser essa doença aqui, porque essa doença geralmente se manifesta com esse tipo de lesão. Então, a gente começa a restringir ali o nosso diagnóstico, a gente começa a selecionar e pensar nas patologias possíveis diante da manifestação clínica ali, tá bom? Então, essa é a importância das lesões fundamentais. E, gente, quando nós vamos observar alguma lesão, é importante a gente se atentar para alguns aspectos, tá bom? E eu coloquei uma lista aqui para vocês, não é para a gente ficar decorando isso, mas é para a gente sempre se atentar tanto na hora clínica, que a gente observar alguma lesão, mas também nas questões, para a gente observar o que o enunciado deu, porque tudo isso importa, tá bom? Então, gente, localização da lesão, existem, né, patologias que se manifestam tipicamente em alguns lugares, então elas podem até, né, manifestar em outros, mas tipicamente elas podem se manifestar, por exemplo, no lábio inferior, tá bom? Então a gente tem que observar a localização. O formato, a gente vê se é irregular, se não é. A inserção, onde que ela está inserida, como é essa inserção, tá? Vou falar um pouquinho disso mais ali na frente. A cor, o aspecto dessa superfície, se tá irregular, se tá áspero, como que tá. O tamanho, isso daí inclusive vai ser muito relevante para a gente diferenciar até tipos de lesões fundamentais, vou mostrar para vocês. Os limites, a consistência, a quantidade, se é único, se é múltiplo, e a duração. Duração no sentido de quanto tempo essa lesão está presente. A gente sabe que existem lesões que ficam, né, a tendência é ficarem alguns dias e desaparecerem. Já outras lesões vão ficando e não desaparecem. Então, tudo isso é crucial para a gente montar o nosso diagnóstico, tá? A nossa hipótese diagnóstica. Então, gente, vamos lá. Quanto à superfície. Primeiramente, antes de eu falar desses aspectos para vocês, não é para guardar nada aqui, tá? É pra gente entender. Porque, gente, quando a gente começa a falar de patologia, se eu já começar com uma aula falando todos os aspectos e vocês não saberem o significado de nada ali, de nenhuma palavra que eu tô falando, não tem como a gente compreender. Então, a gente precisa começar do básico ali, dos conceitos básicos, pra gente depois ir montando todas as peças igual um quebra-cabeça, tá bom? Então, aqui realmente não é pra decorar, mas sim pra vocês entenderem, tá? Então, a superfície, ela pode ser lisa, pode ser rugosa, áspera
corrugada. O que significa corrugada? Quando ela tem um aspecto de papel amassado. Sabe quando você amassa o papel e você depois desdobra e fica aquelas, né, aquele papel realmente marcado ali do amassado? É esse o aspecto, tá? Esse é o aspecto que a gente chama de corrugado. Pode ser também papilomatosa, tá? A superfície. O que é uma superfície papilomatosa? É quando tem projeção em forma de dedo, tá? Projeção digitiforme, realmente tipo formando papilas ali, tá bom? Ela pode ser verrucosa, quando tem um aspecto de verruga, e pode ter crosta ou não na superfície, tá bom? Então a gente tem que avaliar e tem que saber o que significa cada uma dessas definições aí. Quanto à consistência, gente, a consistência da lesão pode ser normal, ou seja, a mesma do tecido em volta, amolecida, ela pode estar, né, realmente mais mole, endurecida, estar mais dura, realmente você toca ali, você vê que é duro, que é rígido, flutuante, que é a consistência como se fosse balão d'água, sabe? Você imagina vocês apertando aí um balão de água, é essa a consistência flutuante, tá bom? Pode ser flácida como se tivesse murcha. Então, imagina aí que a gente estourou o balão, né, que a gente tava, ele vai ficar murcho, por exemplo. Então, essa é a consistência flácida. E fibrosa. Gente, algumas pessoas confundem a consistência fibrosa com a endurecida. E é diferente, tá? A consistência fibrosa, ela é firme, mas ela apresenta alguma elasticidade, tá? Já realmente a consistência que é endurecida, ela é mais rígida, tá? Ela é dura, diferente da fibrosa, que só é firme. Ela tem certa elasticidade, tá bom? E, gente, quanto à inserção, né? Inserção é realmente como que essa lesão, ela tá inserida. Então, ela pode ser céssio, ou quando ela é céssio, a gente chama uma lesão que tem inserção céssio, significa que ela tá bem grudadinha ali no tecido. Então, ela tem uma base larga e ela é bem firmezinha ali, tá bom? Mas ela pode ser pediculada, ou seja, quando ela é pediculada, gente, lembra de pêndulo, né? Fica uma coisa ali meio que pendurada mesmo. Então, a base dela não é tão larga. A gente chama de pediculada. Ela pode ser superficial ou profunda, tá? Ela pode estar inserida ali só superficialmente ou mais profundamente. E pode ter crescimento endofítico ou exofítico. No crescimento endofítico, a lesão ela cresce para dentro do tecido, e no crescimento exofítico ela vai crescer para fora, tá bom? Isso daí, gente, é só realmente conceitos básicos. Igual eu falei para vocês, a gente tem que saber esses conceitos pra gente começar a entender o que a questão tá pedindo, tá bom? Bom, gente, vamos começar agora falando sobre as lesões fundamentais propriamente ditas. E a gente vai começar aí com a mancha ou mácula primeiramente, tá? Então, gente, quando a gente tá falando de mancha ou mácula, a gente tá falando de alteração de cor. Então, a mucosa, né, o tecido ali, geralmente tem uma coloração normal, né, uma coloração típica, e quando tem uma mancha ou uma mácula, vai mudar essa coloração, tá bom? Na mancha ou na mácula, não tem elevação nem depressão do tecido. Então, é realmente só mudança de cor, mas o tecido não tá mais baixo ou mais alto do que era antes, continua igual, tá bom? E, gente, essas lesões, né, elas podem ser endógenas ou exógenas. O que isso significa? O pigmento, ele pode vir de dentro, né, o que está gerando aquela pigmentação ali, pode vir de dentro, pode vir do nosso próprio corpo, ou ela pode ser exógena com uma pigmentação vinda de fora do nosso corpo, tá bom? E, bom, gente, sobre mácula e mancha. Mácula. Sobre mácula e mancha. Qual que é a diferença entre as duas? Alguns autores não colocam diferença, tá bom? Entre essas duas nomenclaturas, porém, alguns autores diferenciam. E qual que é a diferença aí? A mancha, gente, ela geralmente é maior e a mácula é menor. E a mácula, né, em algumas definições, ela não ultrapassa 1 centímetro. Porém, gente, essas definições variam um pouco, tá bom? Mas quando tem, né, alguns autores nem fazem essa distinção, mas quando tem essa distinção, geralmente a mácula
ela atinge aí no máximo 1 centímetro, certo? E, gente, a mancha ou a mácula, elas podem ser tanto hipercrômicas quanto hipocrômicas. Eu coloquei aqui para vocês, ó, até uma vermelhinha e uma mais apagadinha aqui, uma, né, mais cinza. Por quê? Porque a definição é exatamente isso. Hipercrômica significa muita cor, né, no sentido literal aqui. Hiper de muito, crômico, né, de cor. Então, hipercrômico é quando uma lesão, né, a mancha ou a mácula, ela tem cor. Ela pigmentou, vamos dizer assim. Ela tá ali mais vermelhinha, mais marrom, tá? Então, ela tem uma cor. Ela pigmentou mais do que o tecido. Já uma mancha que é hipocrômica, ela é o contrário. Ela perdeu cor, tá bom? E existem, né? São mais raras manchas e máculas hipocrômicas, mas também existem. Certo? Então, gente, coloquei para vocês aí alguns exemplos, certo? Então, vamos começar. Eritema, exantema ou enantema. Todos esses termos aqui, eles são tipos de mancha ou mácula. Mas, gente, o que isso significa, né? O que é um eritema, um exantema e um enantema? Isso está parecendo grego para mim, professora. Calma aí que a gente vai esclarecer, vai explicar tudo direitinho. Gente, o eritema, vamos começar do básico. O eritema vocês já devem ter ouvido falar que é uma vermelhidão, certo? Eritema é literalmente isso, uma vermelhidão ali do tecido. O exantema é um eritema generalizado, certo? Então, quando tem um eritema, uma vermelhidão, que ela é mais generalizada, que ela abrange, né, uma área maior, a gente chama de exantema, certo? E o enantema, o que é? O enantema nada mais é do que um eritema, lembra? Uma vermelhidão, só que na mucosa oral. Então, aqui, ó, por exemplo, isso daqui a gente chamaria de um enantema, por exemplo. Essa parte aqui, ó, que tá mais vermelhinha, vocês estão vendo? Isso daqui poderia ser chamado de um enantema, tá bom? Tô falando dessas nomenclaturas, gente, porque cai, tá? Às vezes, não exatamente a definição, mas às vezes a questão ela pede assim: marque o que é uma mancha ou uma mácula. E tá lá, enantema e exantema. Então, vocês têm que saber que isso daqui são tipos de mácula, tá bom? São exemplos de mácula ou de mancha. Bom, a gente tem também a mancha angiomatosa, que é, gente, justamente essa mancha aqui, tá? A gente chama essa mancha também de mancha em vinho do Porto, tá? Mancha em vinho do Porto. E ela é muito comum numa síndrome, né? Ao longo das aulas a gente vai falar sobre ela, que é a síndrome de Sturge-Weber, tá bom? Mas aqui só para vocês saberem que isso daqui, ó, também é uma mancha, tá? Aqui no caso já é mancha mesmo, porque ela é maiorzinha. E também, gente, tem esse termo aqui, ó, esquisito, né? Que eu acredito que muitos de vocês não tenham visto, que chama telangiectasias. O que são telangiectasias? São esses vasinhos, tá? Isso daqui também se configura como manchas ou máculas, porque realmente, né, alteração de cor ali do tecido e nada mais é, gente, que realmente vasinhos mesmo, tá? De arteríolas, né, capilares ali, que dão essa alteração de cor. Porém, eu também já vi questão falando sobre essas daqui estarem enquadradas, né, como manchas ou máculas. Então, a gente também tem que saber, tá bom? Bom, gente, mais exemplos aqui para vocês de manchas ou máculas são lesões por extravasamento de sangue, certo? Então, quando a gente tem, às vezes, ali algum trauma e extravasa sangue, a gente tem também manchas ou máculas. Então, vamos lá. Coloquei umas definições para vocês. De púrpura, equimose e víbices, tá? As púrpuras, elas têm até 1 centímetro de diâmetro. Então, ó, esse daqui é um exemplo, tá? E quando elas estão agrupadas assim, a gente chama isso aqui de petequias, tá bom? Se for uma só, é púrpura. Se for um monte de púrpura junto, a gente chama de petequias, tá bom? Temos também as equimoses, que são realmente, né, esse extravasamento aí maior de sangue, e as víbices, que também são extravasamento de sangue,
só que elas têm forma linear, tá? As víbs, elas têm forma linear, igual tá aí pra vocês, ó. É uma definiçãozinha mais chatinha, né? Mas é bom vocês saberem. E quero deixar aqui também uma coisa registrada, que lesões por extravasamento de sangue, elas não desaparecem com vitropressão. O que é vitropressão ou diascopia que a gente chama? É a gente pegar realmente, às vezes, uma plaquinha de vidro, pressionar ali no local para ver se essa mancha some ou não, tá bom? Se a gente pressionar nessas daqui, ó, por exemplo, vai sumir, tá? Some com vitropressão. Nessas daqui, já não somem, tá bom? Ainda assim, são manchas, né, ou máculas de toda forma, certo? Aí, gente, só para explicar para vocês, né, são classificações, são exemplos, tá? Então, ó, tanto a púrpura, quanto a equimose, quanto a vípse, são representativos desse daqui, da mancha ou da mácula, tá bom? Aqui, ó, por exemplo, já seria uma mácula, né? A púrpura é uma mácula, tá bom? Aqui já seria uma mancha, aqui também já seria uma mancha. Então, são exemplos para vocês aí. Coloquei mais alguns exemplos só para vocês verem. Tatuagem por amálgama, tá? Aqui, por exemplo, é um tipo de mancha, né, que é exógena, porque o que causou a pigmentação foi um fator de fora, né, vindo de fora, um fator externo, não próprio do nosso corpo, né, não próprio do corpo gerando, vamos dizer assim. Aqui a mácula melanótica, aqui já é, por exemplo, endógena, tá bom? E aqui também uma eritroplasia, que é um exemplo de mancha, certo? Aqui no caso mancha, mas se fosse menor poderia ser uma mácula também. Então, gente, é o que eu expliquei para vocês. São lesões, são assim, como se fosse... Tem definições até nos livros que eles chamam de alfabeto, tá? Porque realmente é como se fosse um alfabeto pra gente conhecer. A gente tem que conhecer ali o básico para depois ir a gente aprofundando, tá? Bom, vamos falar agora de outro grupo, que são as formações sólidas, tá? As lesões fundamentais têm as alterações de cor, igual eu mostrei para vocês, né? Que são as manchas ou máculas. E a gente tem as formações sólidas. O que é quando tem essa formação sólida? É quando tem aumento de volume da superfície, tá bom? Então, pra gente começar, a gente tem o primeiro tipo, né? Vamos dizer assim, de formação sólida, que é a nossa lesão fundamental, chamado placa. Tá bom? E o que é a placa, gente? A placa nada mais é que uma elevação da superfície, onde a base dela é sempre maior do que a altura, tá bom? Então, geralmente, são lesões um pouquinho mais extensas, tá? Não necessariamente, mas são. E a base, ela tem que ser maior que a altura para se configurar uma placa, tá bom? E o maior exemplo que a gente tem de placa é nas leucoplasias. Exemplificando aqui para vocês, ó, aqui, né, há um exemplo de leucoplasia pilosa e aqui, ó, um exemplo de placa. Então, vocês podem ver que aqui é uma placa extensa e a base dela é maior do que a altura. A placa, ela não é uma formação alta, ela é uma formação mais larga, tá bom? A base dela é maior. Então, é exatamente isso, ó, teve uma elevação aí do tecido, onde a base é maior. Então, gente, essa é a nossa definição de placa, tá bom? Falando agora de outra lesão fundamental, existe a pápula. O que é a pápula? A pápula é uma elevação circunscrita, tá? Então, ela já é mais definida do que a placa. Então, ela realmente é circunscrita, tá bom? Elas podem ser únicas ou múltiplas. E aqui, gente, prestem muita atenção nessa parte aqui, ó, que é bem importante, tá? Deixa eu ver se eu tenho até um lápis aqui para desenhar, uma caneta, um negócio, porque é importante. Até 5 milímetros. Essa definição, ela é muito importante, porque vai diferenciar a pápula de nódulo, tá? Então, vocês têm que lembrar o quê? Que na pápula tem um aumento de volume, certo? E nesse aumento de volume, tem a elevação circunscrita, né? Ela é uma elevação circunscrita de até 5 milímetros. Tá bom? Essa é a definição de pápula. E aqui, gente, eu trouxe um exemplo para vocês dos grânulos de Fordyce, tá? Isso daqui é uma alteração da normalidade. E olha para vocês verem como é que eles são pequenininhos. Aqui é múltiplo, tá?
E são exatamente isso, ó, elas são redondinhas assim, bem pequenininhas, de até 5 milímetros. Isso daqui é a definição de pápula, que são várias pápulas, tá bom? Gente, agora falando de nódulo, né? Continuando nas nossas formações sólidas e falando agora de outra lesão fundamental. Os nódulos. Os nódulos, a definição dele é muito parecido com o da pápula. É um aumento de volume, tá? É uma elevação circunscrita também, gente. Então, circunscrita, gente, aqui, ó, realmente é circunscrito, né? Parece um círculo, é circunscrito. Eles podem ser superficiais ou profundo. E aqui, gente, o nosso diferencial maior que a gente tem que saber. Maior do que 5 milímetros, né? Diferente de quem? Da pápula. A pápula era de até 5 milímetros. Já o nódulo, ele é maior do que 5 milímetros, tá bom? Essa daí é a diferença entre pápula e nódulo. Coloquei uma observação aqui para vocês, que existem alguns autores que falam que a partir de 2 ou 3 milímetros, o nódulo ele passa a se chamar tumor. Porém, isso é evitado. Essa nomenclatura, gente, ela não é tão usual hoje em dia, porque, assim, na prática clínica, quando às vezes a gente fala um tumor, o paciente, ele assusta, né? Porque o paciente que é leigo, ele acha que tumor já associa o quê? Câncer, né? E nem sempre é, gente, né? Pode ser ele só realmente um crescimento maior que 2 ou 3 centímetros de alguma coisa que seja benigna, tá bom? Então, por isso que hoje em dia esse termo tumor é evitado. Geralmente a gente usa o nódulo, né, maior que 5 centímetros, que 5 milímetros, desculpa, é nódulo. Só que existem algumas questões que ainda podem trazer isso, tá? Ali maior que 2 ou 3 centímetros, a gente chamar de tumor. Então é importante vocês saberem que tem essa definição aí, mas que hoje em dia a gente não usa tanto mais, tá bom? Bom, gente, terminamos, né, as nossas formações sólidas. Então, até agora, a gente viu já 4 lesões fundamentais. A gente viu a mácula e a mancha, né, que a gente considera ali como uma, que é uma alteração de cor. A gente viu a placa, que é um aumento de tecido ali, que tem a base maior do que a altura. A gente viu a pápula, que é uma elevação circunscrita de até 5 milímetros, e a gente acabou de ver o nódulo, que também é uma elevação circunscrita maior do que 5 milímetros. Então, agora a gente vai começar em outro grupo, que são as coleções líquidas, tá bom? E o que são essas coleções líquidas? Tem um aumento de volume da superfície também, porém agora aqui com um diferencial, com conteúdo líquido. Tá? Então, essas lesões agora, elas têm conteúdo líquido dentro, aumento de volume também, mas com líquido dentro, certo? Essas lesões, gente, elas raramente são encontradas íntegras. Por quê? Por conta dos traumas que a gente sofre, né, do dia a dia, na nossa boca mesmo, né? A gente fala de mastigação, da fala mesmo, que às vezes o paciente esbarra ali, estoura o que tá ali dentro, né? E aí a gente não acha elas íntegras, a gente vai achar, né, o que foi ali, entendeu? O que sobrou, vamos dizer assim. E, gente, dentro das coleções líquidas a gente tem 2 tipos, tá bom? Que são as vesículas e as bolhas. Então agora a gente vai falar de cada uma delas. Gente, as vesículas, elas são, igual eu expliquei para vocês, aumento de volume que tem líquido dentro, porém elas são aí menores que 3 milímetros, tá? Então as vesículas, elas são menores do que as bolhas. Se atentem para esse número aqui também, tá? Tenho que falar uma coisa aqui para vocês, que existem referências que tratam a vesícula com menor que 5 milímetros, tá? Existe, só que as referências maiores que tem falam das vesículas serem menor que 3 milímetros. E as questões também geralmente consideram menores que 3 milímetros, tá bom? Então, guardem esse número aqui, mas saibam que pode ter uma variação em uma questão ou outra. Assim, eu acho praticamente impossível de alguma questão dar os dois, entendeu? Assim, a vesícula é menor que 3 ou menor que 5, em outra alternativa, por exemplo. Isso daí eu acho impossível de acontecer, tá? Mas saibam aí. Então, gente, as vesículas, né, são menores que 3 milímetros, igual eu falei pra vocês. Elas são formadas por várias cavidades,
tá? Então, geralmente elas são múltiplas e elas são agrupadas. Então, igual eu trouxe aqui no exemplo para vocês verem, né? Aqui é herpes simples, tá? E essa herpes, vocês veem que tem, ó, várias vesículas, né? Várias dessas lesõezinhas aqui agrupadas, são todas menores que 3 milímetros e elas vão ter líquido dentro, tá bom? Então, muito presentes em herpes, hispangina e varicela. Bom para vocês saberem, tá? Disso daqui, porque às vezes as questões cobram. E, gente, elas também podem ser chamadas de pústulas se elas tiverem pus no seu interior. Então, é uma nomenclatura aí que é bom a gente guardar, porque vai que uma questão pede, né, a definição aí de pústula. Então, a pústula é uma vesícula que tem pus dentro, tá bom? E falando, gente, agora da outra lesão, né, de outra coleção líquida aí, que são as bolhas. Gente, mesma coisa, aumento de volume com o líquido dentro, porém maiores que 3 milímetros, tá bom? Então, a diferença para vesícula é justamente essa. As vesículas são menores que 3 milímetros e as bolhas são maiores que 3 milímetros, tá? Tem mais uma diferença também, gente, que geralmente as bolhas, elas são mais dispersas. Então, as vesículas, elas são bem agrupadinhas, geralmente são múltiplas e mais agrupadas, e as bolhas geralmente são mais dispersas, tá? Geralmente elas não são múltiplas também, pode acontecer, mas geralmente elas são únicas e mais dispersas, tá bom? Então, elas são formadas aqui por uma única cavidade e são muito comuns em doenças autoimunes. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês de pênfico bolhoso. Tá bom? Para vocês verem aí a bolha. Bom, gente, agora que a gente já falou das nossas coleções líquidas, nós vamos falar de mais 3 lesões fundamentais, tá bom? Que são as lesões aí que têm perdas teciduais. Então, gente, nós temos aí a erosão, a úlcera e a ulceração. Em todas essas lesões aqui, nós temos perdas teciduais, tá bom? Tem diminuição de volume da superfície, tá? Então, existem lesões que têm um aumento, né, de volume, como, por exemplo, a pápula, como, por exemplo, o nódulo. E tem lesões que têm diminuição do volume, que são a erosão, a úlcera e a ulceração. Agora, a gente vai falar a diferença de cada uma delas, tá bom? Então, gente, vamos lá. Vamos falar agora da erosão. A erosão, ela é uma perda parcial do epitélio, se atentem muito nisso daqui, que não atinge o tecido conjuntivo subjacente, tá bom? Então, a erosão, ela não atinge o tecido conjuntivo. Tem perda do epitélio, tá bom? Uma perda aí parcial, porém que não atinge o tecido conjuntivo, certo? Então, acontece aí a atrofia da mucosa bucal. Essa mucosa ela vai ficar fina e frágil e elas podem surgir da ruptura de uma vesícula ou bolha. Lembra que eu falei para vocês, né, dessas duas lesões aí, da vesícula e da bolha, que é difícil a gente encontrar elas íntegras. E quando a gente não encontra ela íntegra, pode ser que tenha, né, que gere aí uma erosão, tá bom? Podem surgir da ruptura dessas duas lesões. E, gente, eu quero falar com vocês sobre uma definição aqui, eu nem coloquei ela no slide porque eu não vi cobrando muito, mas é bom a gente saber que existe uma classificação de lesões primárias e secundárias. O que são lesões primárias e secundárias? Gente, uma lesão primária seria uma lesão que nunca foi outra lesão antes ali no lugar. Então, ela já surgiu ali e pronto, acabou, tá? Por exemplo, uma mancha. Ela só surgiu ali e foi isso. Existem as lesões secundárias, que são lesões que surgiram depois de outras lesões. Então, por exemplo, uma erosão poderia ser uma lesão secundária, caso ela surgisse da ruptura de uma vesícula ou uma bolha. Porque, por exemplo, primeiro surgiu a vesícula, ela estourou, virou ali uma erosão, e aí essa erosão começou a ser a lesão secundária. Só que a gente não pode falar que sempre a erosão
é uma lesão secundária, porque existem casos e casos, depende da lesão. Então é por isso que hoje em dia os livros, né, as definições, eles nem cobram tanto essa parte, por quê? Justamente porque é muito difícil da gente saber, não tem como a gente falar, a erosão vai ser sempre uma lesão secundária. Não, a gente precisa saber do histórico de antes. E se o paciente não relatar muito direitinho pra gente, não vai ter como a gente saber se já começou assim ou se teve outra coisa antes, tá? Então, quero deixar essa definição para vocês, para caso caia em algum, né, concurso, alguma coisa assim, mas não é uma coisa muito usual não, tá? Mas é interessante saber. Então, gente, falando, a gente já passou aqui a erosão, né? Coloquei aqui um exemplo para vocês de erosão, que é a língua geográfica, ó. Então, teve aqui, né, uma perda do epitélio, mas não atingiu o tecido conjuntivo. E aqui um outro exemplo, né, de erosão do líquen plano, tá bom? Aí só para vocês verem e guardem também, né, esses exemplos, porque tem questões que pedem assim, dê um exemplo de erosão, qual das doenças abaixo é uma erosão? Então é bom a gente já ir associando os exemplos também, tá bom? Bom, gente, vamos continuar agora falando de mais uma lesão fundamental. Nós vamos falar sobre a úlcera. Gente, a úlcera, ela também é uma perda de substância do epitélio, certo? Porém, aqui, ó, já tem exposição do tecido conjuntivo, tá? Aqui faltou um tecido, mas imaginem aqui, né? Deu para entender com conjuntivo. Então, gente, a diferença da úlcera para erosão é que aqui já tem exposição do tecido conjuntivo subjacente, tá bom? E, gente, a úlcera, ela é crônica, tá? Então, essa lesão, ela vai persistir por semanas ou meses. Ela é crônica. Por que eu tô reforçando isso com vocês? Vou passar aqui rapidinho, já volto nesse slide, tá, gente? É só para vocês verem que a ulceração é praticamente a mesma coisa, porém, ela é aguda, tá? Vou voltar nela daqui a pouco, vamos primeiro focar aqui na nossa úlcera. Então, gente, passado isso, né, que vocês já sabem que a úlcera ela é uma perda que expõe o tecido conjuntivo e que é crônico, existem alguns termos adicionais também, tá bom? A úlcera, ela pode ser chamada de exulceração nesses casos aqui, que envolve todas essas três coisas. Quando ela envolver muita região, né, muita parte da região da mucosa, quando ela for superficial e quando ela tiver limites nítidos. Quando se encaixar em essas três coisas aqui, ela pode ser chamada de exulceração. E aqui, gente, é um exemplo, ó, vocês podem ver que aqui tá ulcerado, tá? Tá realmente atingindo boa parte da mucosa, né? Uma lesão maiorzinha aqui. Ela é superficial e tem limite nítido, tá bom? Aqui, gente, é um exemplo, né, de uma lesão causada por esse nome difícil aí, vou tentar ler sem engasgar, mas é difícil. Paracoccidioidomicose, tá bom? E é um exemplo de exulceração, certo? Aqui, gente, não vi muita coisa caindo sobre isso, mas às vezes eles dão um exemplo, tá? Então, por exemplo, eles podem falar assim, o que é uma úlcera, né? E dão as alternativas e tá lá a exulceração. Vocês já sabem que a exulceração é uma úlcera, tá bom? E além disso, gente, ela também pode ser chamada de fissura quando aparece nas regiões de pregas e dobras da mucosa e pele. E realmente ela fica com esse aspecto assim, né? Realmente como se fosse uma fissura, tá bom? Então, a úlcera ela pode ser uma exulceração, naquele caso que eu expliquei pra vocês, e também pode ser uma fissura, tá bom? Então, aqui, gente, trouxe mais alguns exemplos de úlcera. Aqui é de um carcinoma espinocelular, tá? Então, vocês veem aqui que tá realmente bem ulcerado. E aqui, gente, de uma sífilis secundária, que aqui também tem a ulceração, ambas com exposição do tecido conjuntivo subjacente, tá? E nesses dois casos, é uma lesão aí crônica, né? Que persiste por um bom tempo aí, tá bom? Bom, gente, eu já adiantei aqui porque eu sou ansiosa, né? Mas falando um pouquinho agora sobre ulceração. O que é uma ulceração? Gente, a ulceração, ela também é a perda de substância do epitélio com exposição do tecido conjuntivo. A diferença é que ela é aguda, tá? A
A úlcera, ela já é um processo mais crônico, igual eu expliquei para vocês, igual ali no carcinoma, na sífilis. Não são lesões que vão aparecer e daqui uns dias vão sumir. São lesões crônicas, elas vão persistir aí por semanas, por meses, tá? Já as ulcerações, elas são agudas. Então, são lesões ali realmente um pouco mais cotidianas. Elas vão desaparecer mais rápido, tá bom? Então, por exemplo, aftas, tá, gente? A afta, ela é uma ulceração e lesões traumáticas aqui, ó, por exemplo, por conta do aparelho, tá? São coisas, assim, mais agudas mesmo, processos mais agudos, certo? Então, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de lesões fundamentais. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. É uma parte aí da matéria que é o básico, eu deixei bem esmiuçadinho para vocês entenderem, para a gente começar a estudar, né, realmente as lesões de patologia. E eu coloquei uma frase aí, gente, que ó, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos todos os dias. A constância é muito importante, é melhor a gente ser um pouquinho constante todo dia do que às vezes você pegar, fazer uma coisa gigante uma vez só. Tá? Então acreditem na constância, acreditem no estudo de vocês estão com a equipe certa, que aprova demais nos concursos de odonto, então fiquem tranquilos, tá? Façam sua parte que o resto, o futuro e a vida aí vão ajudar, tá bom? Então é isso, gente, até a próxima aulinha e tchauzinho!